Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muito obrigado, Darrell. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, chegamos à terceira e última parte do livro de Juízes. E sabe, eu fico muito feliz cada vez que posso estar junto de você. Primeiramente, nós vimos no livro de Juízes uma aplicação individual e depois uma aplicação coletiva, ou seja, para toda a nação. Depois começamos a ver as aplicações biográficas. Muito do que Deus nos ensina na sua palavra é através de biografias. Aprendemos que eles eram pessoas simples e que Deus usa pessoas simples. Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns, se essas pessoas estiverem dispostas, se elas simplesmente derem liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo controlou a vida desses juízes. No nosso encontro de hoje eu gostaria de estudar com vocês a vida de Gideão. Lemos sobre a sua vida nos capítulos 6, 7 e 8 de Juízes. Acho que Gideão foi o mais interessante de todos os juízes e deixou para nós um dos mais profundos ensinos. Ele se descreve como o mais fraco entre os fracos. Entrou em cena durante um dos ciclos de apostasia. Houve uma época em que o povo servia a Deus. Depois que as mulheres Débora e Jael livraram o povo das mãos dos reis de Canaã, o povo colocou Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Anos mais tarde, essas líderes morreram e o povo passou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. A essa altura, o relógio marcava 4 horas nesse ciclo de apostasia, quando Deus levantou os midianitas. Os midianitas conquistaram o povo de Israel e o oprimia severamente. Não foi simplesmente na guerra que eles foram mortos, mas depois que os midianitas entraram em Israel. Suas plantações foram destruídas e seus celeiros saqueados, deixando o povo em absoluta miséria. Depois de 7 anos, sob a opressão dos midianitas, o povo de Israel começou a clamar a Deus. Nesse momento, Deus chamou o homem que seria o salvador e libertador do povo, Gideão. Lemos no capítulo 6 do livro de Juízes que o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho em Ofra, que pertencia a um homem chamado Joás. O seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem de grande valor", ou guerreiro de grande valor. A resposta de Gideão foi: "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde foram parar todos os seus milagres?" Parafraseando o texto, o anjo de Jeová respondeu: "Salve, homem poderoso de valor." Gideão disse: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo para nós? Onde estão todos os milagres sobre os quais ouvimos falar?" Lembre-se do contexto histórico. Muitos e muitos anos haviam se passado desde que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho e alguns daqueles grandes milagres sobre os quais eles ouviram falar tinham realmente acontecido. Gideão fez a pergunta que muitas pessoas fazem hoje: onde estão todos os milagres? Ouvimos sempre falar dos milagres no passado. Mostre-me um milagre que tenha acontecido em nossos dias. Era o que Gideão estava dizendo. Se fôssemos parafrasear a resposta de Deus para Gideão, seria mais ou menos assim: Gideão, vai se olhar no espelho, rapaz. Você é um milagre. Você vai se tornar um milagre. O que está realmente acontecendo é o que podemos descrever como o chamado de Gideão. Deus respondeu para Gideão: "Não te enviei eu? Vai nessa tua força."
Quando Deus chama você para um trabalho e você faz esse trabalho com a convicção de que Deus lhe enviou e está com você, então certamente você vai ter grandes vitórias. Sabe, você acredita que a questão não é quem você é, mas quem Deus é. A questão não é o que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer. Não é o que você quer, mas o que Deus quer. E quando os milagres acontecem, então você olha para trás e diz, puxa, não fui eu que fiz. Mas Deus fez, porque Ele me enviou e estava comigo. Eu já visitei missionários nos 4 cantos desse mundo, e alguns deles estão no campo missionário há quase 25 anos. Para mim foi difícil ficar lá por algumas horas. Por algumas horas foi difícil para mim estar lá. Percebi que se esses missionários não tivessem a convicção de que Deus os tinha enviado, jamais poderiam permanecer lá tanto tempo. Era sobre isso que Deus falava a Gideão quando disse, não te enviei eu. Deus chamou Gideão e disse que o enviaria para libertar o povo de Israel. Gideão respondeu, minha família é a menor de todas e eu sou o mais fraco da casa de meu pai, porque o Senhor está me chamando. E esse assunto continua por todo o livro de Juízes. Deus não está procurando santos superstars. É óbvio, Ele sempre procura os mais fracos entre os fracos, porque assim é provável que a pessoa aprenda aqueles segredos espirituais que Moisés e todos os outros líderes tiveram que aprender, tais como, eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não quero, mas Ele quer. Eu não fiz, mas Ele fez. Como que as pessoas aprenderão essa lição se forem superstars? Se elas são superstars, provavelmente vão confiar mais nas suas supercapacidades. Mas se elas são as mais fracas entre as fracas, então talvez Deus possa fazê-las confiar nele. Parece ser esse o tipo de líder que Deus repetidamente procura no livro de Juízes. Quando Deus chamou Gideão para destruir os medianitas, eles eram centenas e milhares. Eram tantos que pareciam uma nuvem de gafanhotos ou como areia do mar. Deus tinha que desenvolver a fé de Gideão. É interessante ver as duas coisas que Deus fez para que Gideão tivesse fé. Temos mais detalhes do chamado de Gideão do que de qualquer outro juiz. Com isso estou supondo que todos os outros juízes passaram por experiências semelhantes, mas parece que com Gideão temos uma visão microscópica. Deus fez 2 coisas para que aquele homem tivesse fé. Primeiro, Deus quis provar a fé do homem. Depois que Deus prova para o homem quem ele é, firma e confirma a sua fé. Observe como Deus confirmará a fé do povo quando estiver tentando chamá-lo para fazer algo que precise de muita fé. Na edição contemporânea da Bíblia, no Salmo 37, verso 23, lemos o seguinte: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Certas vezes, quando estamos dentro da vontade de Deus, não temos a menor ideia de qual seja ela. Quando, numa estrada diante de uma bifurcação, você tenta tomar a decisão mais acertada da melhor maneira possível, de ir para a esquerda ou para a direita, então ora pedindo uma confirmação, porque crê que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus realmente confirma a fé para nos encorajar e torná-la mais forte. O Senhor confirmou os passos de Gideão de várias maneiras. Primeiro, a oferta que Gideão fez foi consumida sobrenaturalmente. Gideão fez a sua oferta de acordo com a orientação do Senhor e ela foi consumida miraculosamente. Esse foi um acontecimento que certamente firmou, confirmou e encorajou a fé de Gideão. Depois, todos nós estamos familiarizados com a dupla experiência com o novelo de lã. Deus estava chamando o homem para libertar o povo dos midianitas. Se você tivesse um encontro com Deus, em que achasse que Ele estivesse chamando você para algo dessa magnitude e Deus estivesse falando com você, você não pediria uma confirmação? Pois é, Gideão pediu. Ele disse para Deus, Deus, se o Senhor está realmente falando comigo, porque eu posso estar em dúvida de que o Senhor esteja realmente falando comigo, então faça esse milagre para mim. Hoje à noite, antes de dormir, eu vou colocar um novelo de lã lá fora. Faça que quando eu levantar amanhã cedo, a terra ao redor do novelo esteja seca, sem a umidade do sereno, e o novelo molhado. Assim foi. Na manhã seguinte, quando Gideão levantou, a terra estava seca. Mas ele encheu uma taça de água com o novelo de lã. Então ele disse, agora, Deus, eu espero que o Senhor não perca paciência comigo. Vamos fazer o contrário hoje à noite? Faça com que a terra fique completamente molhada, com o sereno, e o novelo de lã fique bem seco. Assim, na manhã seguinte, a terra estava com o sereno,
e o novelo totalmente seco. Para que tudo isso? Isso serviu de confirmação para a fé de Gideão. Deus o estava chamando para fazer uma grande obra. Deus queria confirmar e firmar os seus passos. Por isso fez conforme ele pediu. Existe uma linha muito estreita entre fazer o teste do novelo de lã e colocar Deus à prova. Uma das tentações que o Senhor Jesus sofreu no deserto era para que ele se jogasse do cume do templo. Antes que caísse, ele daria ordens aos seus anjos para que o salvassem. A resposta de Jesus à tentação foi: não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe, quando nos aproximamos de Deus, começamos já a jogar o jogo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue se aproximar de Deus. Se é assim que nos aproximamos de Deus, a própria natureza da fé sugere que haverá momentos em que Deus vai nos testar. Mas nós não temos o direito de testar a Deus. Vamos supor que meu filho tivesse acabado de se matricular na escola e que eu tivesse uma conversa com a diretora e dissesse que, já que eles tinham aceitado meu filho, havia um pequeno detalhe que eu gostaria de informar. Olha, meu filho fica muito nervoso nas provas, portanto não quero que ele faça provas. Sabe o que é? É que ele não gosta de fazer provas. Ele vai se formar em história, não vai? Então eu gostaria de saber se ele poderia ter uma entrevista com o chefe do departamento de história e o testasse para ver se esse diretor realmente conhece história. Vocês acham que meu filho seria aceito nessa escola? Claro que não. De acordo com as Escrituras, quando você começa a sua caminhada de fé, é como se entrasse na universidade de fé de Deus. Você não tem o direito de testá-lo, mas Deus tem o direito de colocar você à prova. Ele pode dar testes semanais, mensais, provas finais, o que quiser. Ele pode testar você no momento que quiser. É direito dele. Mas você não pode testar Deus. Você tem que encontrar o equilíbrio entre testar Deus e fazer o teste do novelo de lã. Deus honra o novelo de lã até um ponto. Ele sabe se no seu coração você quer ter fé e uma confirmação. Ele poderá atender ao seu pedido. Isso não é a mesma coisa do que testar a Deus duvidando dele. Deus confirmou a fé de Gideão pela terceira vez. De madrugada, um pouco antes do exército do povo de Deus atacar o acampamento dos midianitas, Deus disse a Gideão: levanta e vai até o acampamento dos midianitas. Eu quero fazer algo por você. Quero firmar a sua fé mais uma vez. Então Gideão foi escondido até o acampamento e, quando chegou perto de uma tenda, escutou um soldado contando a seu companheiro o pesadelo que o tinha feito acordar. Eu sonhei que um grande pedaço de pão de cevada torrado veio rolando pela montanha abaixo e esmagou a nossa tenda. O que isso quer dizer? O seu companheiro disse: eu sei. É a espada de Gideão, o poderoso exército de Israel, que está logo ali de trás do monte. O seu sonho significa que o exército de Israel vem sobre nós e esmagará as várias nações do reino dos midianitas. Está escrito que quando Gideão ouviu isso, se inclinou e adorou a Deus. Ele disse: obrigado, Deus, por firmar a minha fé. Depois disso, ele voltou ao acampamento e disse aos seus homens: levantem-se, porque Deus entregou os midianitas nas nossas mãos. Agora Deus tinha realmente firmado a fé de Gideão. Ele não precisava mais de afirmação, confirmação, encorajamento, novelos de lã, não. Agora ele acreditava que Deus entregaria os midianitas nas suas mãos. Infelizmente eu tenho que parar por aqui hoje, mas conto com você no nosso próximo encontro, quando vamos dar continuidade ao nosso estudo e veremos o que Deus pode fazer com um homem cuja fé foi provada diante de Deus e de si mesmo. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.